Cumprimento com a paz do Senhor os alunos estudando conosco a disciplina de Bibliologia 1. Hoje vamos estudar a lição 8 a partir da página 115 no seu manual de estudo. Hoje nós vamos falar do período interbíblico, também chamado período intertestamentário. Cerca de 400 anos entre o livro do profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, e a vinda de Jesus nos evangelhos, a partir do evangelho de Mateus. Um período de cerca de 400 anos que é profeticamente descrito em Daniel capítulo 11 até capítulo 12, versículo 4. Esse período inicia com Israel sob o domínio persa. É um período em branco, onde não houve nenhuma revelação divina escrita. Nenhum livro da Bíblia foi escrito durante esse período, nenhum profeta se levantou, e o domínio persa prosseguiu por mais quase 100 anos. Mas os persas foram tolerantes com os judeus, dando uma considerável liberdade para eles. Durante esse período interbíblico, Israel sempre esteve sob o domínio estrangeiro, com exceção dos anos 167 a 63 a.C., quando os irmãos Macabeus conseguiram uma heróica, mas sangrenta independência. E durante essa época também o Talmud foi desenvolvido, o Talmud sendo o livro sagrado dos judeus, contendo interpretações do Antigo Testamento. Também nessa época surgiu a grande sinagoga, que virou o Sinédrio. Também surgiu a Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento. E os livros apócrifos foram escritos nesta época também. Durante o período interbíblico, encontramos a Palestina sob o domínio de 3 impérios mundiais, o Império Persa, o grego e o romano. Como podemos ver neste mapa, a área dentro da linha vermelha representa o Império Babilônico, a área dentro da linha roxa representa o Império Persa, que foi quase da Índia até a Grécia, descendo para o Egito, e a área dentro da linha cor de laranja representa o Império Grego, que também foi até a Índia e até a Grécia, descendo para o Egito. Vamos ver a Palestina sob o Império Persa. Depois de Neemias e Malaquias, a Palestina, que representa toda aquela área de Israel hoje e mais algumas regiões vizinhas. A Palestina continuou sob governo persa por mais de 100 anos até o ano 330 a.C., quando a Grécia venceu a Pérsia. O centro do Império Persa ficava onde está hoje o Irã. E suas capitais foram primeiro Babilônia e depois Suzã, que é mencionada em Neemias 1, Esther 1, 2 e Daniel 8 e 2. A Bíblia menciona o fim do período persa em Neemias 12, 22. O rei persa Dário, mencionado aí, foi o último rei persa. Ele foi derrotado por Alexandre Magno da Grécia no ano de 330 a.C., na famosa Batalha de Arbela, perto de Nínive. E a história fala de um Jaduá, que foi o sumo sacerdote que recebeu Alexandre em Jerusalém quando ele subjugou a Palestina naquele ano, enquanto ele marchava na sua conquista do Oriente. E como Império Mundial, os persas dominaram durante 200 anos. Mas já nesta ocasião despontava no horizonte uma sombra ameaça, que era o Império Romano, o maior império do mundo. Vamos ver um pouco sobre a Palestina sob o domínio grego.
A Grécia sustentou sua hegemonia por mais de 150 anos. Em 330 a.C., o Alexandre tinha todo mundo a seus pés, depois de 6 anos de conquistas e 12 anos reinando. E ele investiu no Oriente no ano de 332 a.C., subjugando a Palestina, e foi tolerante e benevolente para com os judeus. Enquanto o domínio grego foi se ampliando, a língua grega e a cultura grega foi sendo disseminada e também predominou toda aquela região do Oriente Médio, o que facilitou o surgimento da Septuaginta, a versão bíblica do Antigo Testamento, e facilitou a vinda de Jesus Cristo. Em seu ministério terreno, Jesus encontrou o grego predominando todo o Oriente Médio e outras regiões, e tempos depois da morte de Alexandre, cada país, além de ter sua própria língua, também conhecia o grego, e isso facilitou a propagação do evangelho mais tarde. Alexandre morreu na Babilônia aos 33 anos de idade, e seu império foi dividido entre 4 generais. O primeiro foi Seleuco I, depois sucedido pelo Nicator, e Seleuco I ficou com a Síria, a Ásia Menor e a Babilônia, e o seu capital foi Antioquia da Síria. A dinastia de reis gregos teve 18 reis até o ano 65 a.C., quando a Síria foi convertida em província romana. O segundo general foi Ptolomeu I, em seguida Sóter I e depois Ptolomeu Lagos. Ptolomeu I ficou com Egito e estabeleceu Alexandria como sua capital, cidade fundada por Alexandre em 332 a.C. Ptolomeu I estabeleceu a dinastia dos Ptolomeus, os reis gregos do Egito, e houve 15 desses Ptolomeus até o ano 30 a.C., quando o Egito foi transformado em província romana. A famosa Cleópatra VII foi rainha corregente do Egito, em 52 a 30 a.C. O terceiro general foi Cassandro, que ficou com a Macedônia e a Grécia. As suas capitais foram Pela e Atenas. E o quarto general foi Lisímaco, que ficou com a Trácia, que é a região, hoje é a região sul da Bulgária, entre a Grécia e a Turquia. Temos um resumo aqui sobre a Palestina sob o domínio grego. Primeiro, a Palestina ficou 9 anos sob o governo de Alexandre. Depois ficou sob o governo da Síria e Egito alternadamente por um tempo. Ficou primeiro sob o domínio da Síria, em seguida sob o domínio do Egito, que assim passou de uma mão para outra, várias vezes até o ano de 301, quando Egito e Síria batalharam lá na Palestina para o controle. Sob o Egito, a Palestina permaneceu no período de 301 a 198 a.C. E um desses reis foi o Ptolomeu II, também chamado de Filadelfo, que providenciou a tradução grega das Escrituras Sagradas. E esta fase foi de progresso para os judeus, porque tiveram boa recepção lá no Egito, devido à Septuaginta. Os livros apócrifos do Antigo Testamento começaram a surgir neste tempo. Sob a Síria, a Palestina ficou de 191 a 167 a.C. E um dos reis deste período foi o terrível Antíoco Epífanes, que já estudamos sobre ele. Ele resolveu exterminar o povo judeu e sua religião. Ele é comparável a Herodes, Nero, Hitler e outros
homens da mesma estirpe, ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Ele proibiu o culto a Deus e recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciarem à sua fé em Deus. E isto deu lugar à revolução dos irmãos Macabeus. Durante a época dos Ptolomeus e Seleucidas, a língua grega foi implantada na Palestina e o poder civil passou a ser exercido pelo sumo sacerdote também. E naquela época, a divisão política na Palestina tinha 5 províncias ou distritos: a Judeia, Samaria, Galileia, Traconites e Pereia. Também nesse período surgiram 3 seitas religiosas entre os judeus na Palestina. A primeira foi os fariseus, o nome significa em hebraico separados. Inicialmente, eles primavam pela pureza religiosa, seu objetivo era conservar viva e ativa a fé em Jeová. Mas depois tornaram-se secos, ritualistas e hipócritas, como Jesus classificou eles. Eles também eram nacionalistas. Depois tinha os saduceus, que em hebraico significa justos. Eles eram os aristocratas da época e adeptos que chamamos hoje de racionalismo. E eles também eram helenistas, isso quer dizer partidários dos gregos e de seus sistemas. Também tinha os essênios, que eram uma ordem monástica, uma verdadeira irmandade. Eles praticavam o ascetismo e viviam nas vizinhanças do Mar Morto. O nome significa piedosos. Eles pareciam uma seita oriental, como conhecemos hoje, como mistura de judaísmo. E até hoje não sabemos a origem desta seita. Vamos ver a Palestina independente sob os Macabeus. A revolta dos Macabeus, que culminou com a independência da Palestina, aconteceu em 167 a 63 a.C., um pouco mais de 100 anos. Esse nome Macabeus provém de Judas, um dos Macabeus que tinha esse sobrenome. Nós vemos a partir do ano 198 a.C., que a Palestina passou a controle da Síria. Os primeiros 30 anos foram toleráveis, mas em 175 a.C. subiu ao trono da Síria o mau Antíoco Epífanes, também chamado de Antíoco IV. Ele foi muito rancoroso com os judeus, como já falamos. Em 168 a.C., ele arrasou Jerusalém, profanou o templo, erigiu no templo um altar ao seu deus Júpiter e ele imolou uma porca no altar dos holocaustos. Lembrando que os judeus, bem como os muçulmanos, não comem porco, porque é proibido por seus livros sagrados. Antíoco também decretou pena de morte para quem praticasse a circuncisão e adorasse a Deus. Ele destruiu todas as cópias das escrituras que ele encontrou. Quem fosse encontrado lendo a Bíblia era morto, e assim cumpriu as profecias de Daniel 8 e 13, de modo parcial, porque futuramente vemos que o anticristo vai praticar as mesmas coisas para tentar destruir o povo de Israel. Vamos ver o que a revolta aconteceu nesse período e da seguinte forma: a perseguição religiosa ficou intolerável e houve um sentimento patriótico entre os judeus. Faltava apenas um líder para dar o grito de independência. E esse indivíduo foi um velho sacerdote de nome Matatias, que vivia em Modim, um lugar entre Jope e Jerusalém. Foi ele que levantou o grito
E ele tinha 5 filhos valorosos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, que eram fariseus verdadeiros. E esse velho sacerdote Matatias se iniciou as batalhas e sempre ganhava vitórias. Ele morreu no mesmo ano da revolta, 167 a.C. E sob o comando dos seus filhos, o movimento de independência expandiu, com o seu filho Judas assumindo a liderança. Ele assumiu a direção da luta e continuou ganhando batalhas. E ele conseguiu retomar Jerusalém dos sírios, ele começou a reparar o templo. Ele também fez uma aliança com Roma que ajudou a Palestina futuramente. O Antíoco morreu em 164 a.C., mas a Síria continuou lutando contra os macabeus e vice-versa. Depois que Judas morreu em combate em 161 a.C., seu irmão Eleazar assumiu, mas ele morreu em combate. Depois veio o seu irmão Jonatas, que foi o primeiro judeu a exercer função como rei e sacerdote, e ele conseguiu vitórias, mas morreu em uma emboscada. Depois tinha o irmão João, que morreu antes de Jonatas, e por último tinha Simão, que foi o último da família a sobreviver, mas ele também morreu em uma emboscada, e ele também foi governador e sacerdote ao mesmo tempo. Mas a luta continuou. E outros governantes que seguiram os macabeus também eram descendentes deles, como João Hircano, filho de Simão, que destruiu a cidade de Samaria e arrasou o templo dos samaritanos. E entra aqui outro povo, o povo dos idumeus. Lembrando que os idumeus eram descendentes dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. E nós vamos ver como os descendentes de Esaú e o próprio Esaú ficaram perturbando Israel por mais 100 anos depois daquela desavença entre Esaú e Jacó. Os idumeus habitavam o sul da Palestina e constantemente atormentavam os judeus. O João Hircano, que sucedeu Simão Macabeus, ele dominou, conquistou os idumeus e fez eles aceitar a religião judaica. Mas isso não transformou eles em verdadeiros judeus. No ano 109 a.C., o Sinédrio é mencionado. E João Hircano foi substituído por Aristóbulo o primeiro, que era filho de João Hircano, e morreu de uma doença. Depois veio Alexandre Janeu, irmão de Aristóbulo, mas ele levou o povo a uma guerra civil pela forma que ele governava. Ele foi substituído por Alexandra, que foi esposa de Aristóbulo I, mas depois que ele morreu, ela casou com Alexandre Janeu. E quando Alexandre morreu, ela subiu ao trono e teve um governo pacífico e próspero. E depois da morte dela, ela foi substituída por Aristóbulo II, filho de Alexandre Janeu, que foi o último rei do período independente e tinha tomado o trono de seu irmão Hircano II. A esta altura, entrou em cena um aventureiro do nome de Antípater, que era o governador militar da Idumeia. Ele não era judeu, e sim idumeu. E ele chamou o exército romano sob o general Pompeu para intervir na Palestina. Este Antípater era conspirador. Ele levou o Hircano II a tentar vingar-se do seu irmão Aristóbulo II e assim provocou uma guerra civil. O exército romano encontrava-se em operações em Damasco, na sua conquista de nações.
Então, ele chamou Antípater, chamou o general Pompeu para intervir nesta guerra civil, mas com suas intenções próprias. E assim, o governo romano começou a dominar na Palestina. Nós vemos aqui no mapa o Império Romano nos tempos de Cristo, que foi da Palestina até Galácia, até o Egito, norte da África, até a Gália, que hoje é França, a Espanha, e depois, no século seguinte, chegou até a Grã-Bretanha, Alemanha e outras terras. Nós vemos o seguinte: a Palestina sob domínio romano. A partir de 63 a.C., a Palestina virou província romana. E a sede dessa província ficava na Síria. Sob o domínio romano, a Palestina teve os seguintes governantes: Hircano II, Antígono II, Herodes o Grande, da fama do nascimento de Jesus e a matança de todos os meninos em Belém. Depois Herodes Aquelau, Herodes Antipas, que decapitou João Batista, e outros governantes foram Herodes Filipe II, Herodes Agripa I, que teve uma morte terrível em Atos capítulo 12, depois Herodes Agripa II, diante dele Paulo fez sua defesa em Atos 25, e também procuradores romanos, como Pôncio Pilatos. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Esses reis idumeus eram uma raça terrível. Como vemos no caso do Herodes o Grande, eles matavam muito, eles até matavam suas esposas, seus filhos, seus irmãos, sempre conspirando, seus reinados cheios de intriga, conspiração, uma raça terrível. Vamos pegar o exemplo de Herodes o Grande. Ele era arbitrário, abusivo, ditatorial, conspirador, aliado de Roma, ambicioso. Alguém escreveu o seguinte sobre esse Herodes: era idumeu por nascimento, judeu por profissão, romano por necessidade e grego por cultura. Praticou o paganismo grego. Uma vez no trono, mandou matar todos os partidários de Antígono e os membros do Sinédrio. Em certos detalhes, foi um segundo Antíoco Epífanes. Temendo conspiração do remanescente asmoniano, Herodes mandou matar o sumo sacerdote Aristóbulo III, irmão da sua esposa Mariana, e matou também o velho Hircano II, tio da sua esposa Mariana. Ele era terrível. Ele matou seu cunhado, que era o sumo sacerdote, matou a própria esposa Mariana e a mãe dela. Ele teve 10 esposas. Ele mandou matar 45 judeus que quebraram a asa de uma águia de prata do palácio. Ele matou seu irmão Féroras e seu filho. Mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos na cidade de Belém, depois do nascimento de Jesus.
ele matou seus 2 filhos que estavam estudando em Roma e ele mantinha uma prisão para torturas. E ele tentava, apesar de ultrajar os judeus, ele tentava acalmar os judeus também, porque ele foi um grande administrador ao mesmo tempo. É um paradoxo, um homem tão cruel, mas que foi um grande administrador. Ele reconstruiu Jerusalém e seus muros e edifícios, ele construiu palácios e o Forte Antônia, que mais tarde foi usado pelos romanos. Ele construiu um novo templo em Jerusalém, ele reconstruiu a cidade de Samaria, ele liquidou o banditismo, mas ele entrava em choque com o Sinédrio. Ele morreu no ano de 4 a.C. de hidropisia, uma doença terrível, e também morreu de câncer nos intestinos. E ele tinha determinado que acontecesse um grande massacre no dia da sua morte para que houvesse muito pranto. Mas, felizmente, esse desejo dele e essa ordem dele não foi cumprida. Vamos ver agora a destruição de Jerusalém. Houve uma revolta dos judeus nos anos 66 a 70 depois de Cristo. É uma revolta contra os romanos. O César daquela época era o terrível Nero, que perseguiu e matou tantos crentes e judeus, começando em Roma. Ele mandou o general Sérgio Galo para atacar Jerusalém com 40 soldados, mas o Sérgio foi derrotado e repelido e teve que retirar-se. Então, no dia da Páscoa do ano 70, o general romano Tito chegou com 50.000 soldados. E ele, depois de 5 meses de assédio, ele conseguiu derribar os muros, derrubou o templo, incendiou o templo, a cidade, deixou a cidade assolada. Naquela guerra, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas e 95.000 levadas ao cativeiro. Foi a queda final do judaísmo. E depois o exército romano recolheu-se em Cesareia. Houve outra revolta em 132 a 185 depois de Cristo. O líder era o Bar Kokhba. Mas nessa revolta o Estado judaico foi destruído pela raiz. Bar Kokhba conseguiu conquistar Jerusalém e tentou reconstruir o templo. Mas o exército romano acabou com essa revolta, onde mais de 580.000 judeus morreram, muitos crucificados, o país ficou arrasado, os judeus foram expulsos da Palestina e proibidos de entrar em Jerusalém sob a pena de morte. A cidade teve seu nome mudado e um templo ao deus Júpiter foi levantado no local do antigo templo dos judeus. A rebelião sob comando de Bar Kokhba foi a última tentativa heróica dos judeus até os tempos recentes para reconquistarem a independência nacional. Foi só em 14 de maio de 1948 que as escrituras foram cumpridas com suas promessas proféticas e Israel foi restaurada. O passado de Israel é um assunto extremamente impressionante e extremamente triste. Tudo porque Israel não obedecia ao Senhor e às Escrituras sagradas. Mas seu futuro vai ser ainda mais comovente quando veremos que as ruínas de Jerusalém não vão permanecer para sempre. Israel será restaurado no milênio, com seu templo e com sua cidade, com roupagens formosas. Vai ser um grande dia quando Jesus voltar e colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E assim todo Israel vai declarar: bendito o que vem em nome do Senhor.
Nós vemos, meus irmãos, que 3 civilizações integravam a Palestina nos tempos do Novo Testamento. A civilização grega, representando a cultura e o saber, e a romana, que representa a lei e o poder, e a judaica, representando a religião e a justiça. Vamos encerrar a lição vendo a época do cristianismo no Testamento, que começou com o nascimento de Jesus no ano 5 a.C. e estendeu-se paralelamente na Bíblia até os últimos dias de João o Apóstolo, cerca do ano 100, e fora do texto bíblico até os tempos atuais. O manual fala uma coisa importante quando diz, na página 127, que nenhum crente deveria ignorar os fatos impressionantes e portentosos desta maravilhosa história. É impossível entender as condições atuais de toda a cristandade sem conhecer a história da igreja. E você, como aluno da ITAD, vai ter essa oportunidade de estudar mais sobre a história da igreja e do cristianismo em outras matérias dos nossos cursos. A época do cristianismo tem 3 períodos no Novo Testamento. O primeiro é o período da vida de Cristo nos Evangelhos. Também tem o período da igreja em Jerusalém, que vai de Atos 1 a 12. E tem o terceiro período, que é da igreja missionária, de Atos 13 a 28 e nas epístolas. Agora, a época do cristianismo depois do Novo Testamento, segundo a história secular, tem 4 períodos. O período romano, que vai até a queda de Roma no ano 476 depois de Cristo. Depois vem o período medieval, que vai da queda de Roma até o fim do Império Romano do Oriente, entre os anos 476 e 1453 depois de Cristo. Tem o período moderno, que é o fim do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, no ano de 1789, e tem o período contemporâneo, que vai de 1789 depois de Cristo até os nossos dias. Meus irmãos, como já falamos, é importante estudar toda a história da Bíblia para compreendermos ela, para compreender o que aconteceu no passado e para evitar os erros futuramente. Que Deus abençoe os seus estudos. Podem preparar a lição 9 para a próxima aula.